Nós vamos lá para o Salmo 15, abra aí enquanto eu vou falando do tema. Salmo 15. E o tema da ministração é 4 qualidades que Deus deseja nas pessoas que andam com Ele. Você que está anotando aí, anota aí as 4 qualidades que Deus deseja nas pessoas que andam com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Que diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta, amém? Quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a respostinha básica para mim e para você. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Vai dizendo glória a Deus. Amém. É umas coisinhas bem simples, né? Que Jesus quer de mim e de você. O que a seus olhos tem por desprezível ao repobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Aqui eu coloquei só quatro qualidades. Queridos, não são só essas 4 qualidades. São várias qualidades, né, Yasmin? A partir do momento que você fala assim: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Sei que o Senhor morreu na cruz do Calvário por amor a mim. Então eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir desse momento você está dizendo assim: eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Deus. Aquelas coisas que me acusavam, os pecados que me acusavam, não me acusam mais. Porque, como o pastor estava falando aqui, nós fomos comprados por um alto preço. Amém? Não foi uma simples moeda, $1, R$1, foi preço de sangue. Então eu não pertenço mais ao Senhor, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço agora ao Senhor. Amém? Então nós vamos ver aqui 4 qualidades. Eu me lembro que quando eu aceitei o Senhor, muitas coisas mudaram na minha vida e hoje eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que foi melhor para mim. Tudo que vem de Deus é para mim e para você, é coisa boa. Tudo que vem do Senhor é coisa boa. Então prepare o seu coração, receba essa palavra, amém? Não critique, não pense: essa palavra seria para fulano de tal que se estivesse aqui. Essa palavra é para mim e para você, amém? Não é para fulaninho, ciclaninho, é para mim e para você. Ela tem uma direção e hoje, nessa noite, o Senhor vai falar comigo e com você. Amém, queridos? Então, aqui do começo ao início do Salmo, tem essas 4 qualidades que nós devemos tentar pelo menos fazer. Pastora, mas não é fácil ser cristão. E quem disse que seria? Não é verdade? A primeira coisa que Jesus fala é: pegue a sua cruz e me siga. E a cruz, ela não é leve, a cruz ela é pesada. Mas a palavra de Deus diz que quando nós entregamos o fardo para Ele, esse fardo se torna leve. Amém? Pode estar acontecendo o que for na sua casa. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu tenho certeza que se quando terminar o culto você for conversar ali comigo, você vai dizer: pastor, eu estou passando por isso, mas pensa numa pessoa que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque sabe que Deus está guardando a minha vida, Deus está guardando as minhas finanças, Deus está guardando os meus familiares, aqueles principalmente que não conhecem o Senhor, eu sei que Deus está guardando. Então isso é paz, isso é entregar tudo para Ele. Amém? Então do começo, né, ao fim do salmo aqui, o foco de tudo isso aqui que Deus está falando aqui nesse salmo é que eu e você venhamos permanecer nele. Que eu e você não venhamos nos abalar. Eu não sei se com você acontece também, mas eu tenho percebido que ultimamente
Desde quando eu conheci o Senhor, já ouvia desde criança falar que Jesus estava pertinho de voltar. Mas esses dias para cá eu tenho percebido que eu sei que está mais perto ainda. Porque os sinais são nítidos que Jesus está voltando. Os sinais são nítidos. E se nós formos olhar para esses sinais e ficarmos com medo, nós vamos nos abalar. Então, você liga a televisão hoje em dia. A televisão, queridos, ela tem um potencial tão grande. Os meios de comunicação, como a TV, como o WhatsApp, como o Instagram, como o Facebook. Não estou fazendo propaganda aqui para ninguém. Eles têm um poder tão grande de repercussão que quanto mais se divulga uma tragédia, mais ela é falada e mais ela é instigada a ser feita. Antigamente nós não ouvíamos falar, principalmente aqui no Brasil. Não sei porque que eu estou falando isso, estou fugindo um pouquinho aqui da ministração, mas Deus está no controle, amém? Antigamente nós não ouvíamos falar de tanta morte como nós estamos ouvindo ultimamente. Cada absurdo, cada morte, meu Deus, que eu falo, Jesus tem misericórdia. E as pessoas perguntam, aonde está Deus nesse momento? Eu sei que não está no coração dessas pessoas que estão fazendo a maldade, né? E nós devemos orar por elas. E a televisão ela tem mostrado isso. Então o que eu te peço é que não divulgue notícias ruins no WhatsApp. Não divulgue tragédias no WhatsApp. Não mostre para o seu irmão fotos ou vídeos de pessoas que foram mortas por outro ser humano. Isso faz com que o amor vá esfriando. E aí vai chegando um tempo mais difícil. Quando nós olhamos para essas notícias, o dia parece que fica cinza, nublado. Você parece que fica com algo ruim dentro de você. Eu mesmo, particularmente, eu não gosto de ver essas coisas. As pessoas vão me mostrar, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso. Então isso aqui é de Deus, para mim e para você, amém? Não está na ministração, mas Deus fez com que eu falasse, então é para mim e para você. É um recado do céu. Então, desde o início aqui desse salmo, do Salmo 15, a única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos habitar no seu tabernáculo. O que é o tabernáculo do Senhor? É a morada de Deus, é o céu. Então o céu ele tem um preço. Para eu e você irmos para o céu, nós temos que fazer algumas coisas. Amém? E a primeira coisa aqui que eu coloquei é que muitos de nós queremos só a ajuda de Deus. Principalmente nos momentos difíceis. Por exemplo, passa-se uma semana e aquela semana correu muito bem, obrigada, foi tudo certinho, eu levantei, tive o que comer, fui para o meu trabalho, meus filhos estavam bem, a minha casa estava bem, ou os meus pais estavam bem, meus familiares estavam bem. Então assim, foi tudo perfeito e eu nem me lembrei de orar. De Deus então, nem lembrei de Deus. Aí, você passa, vem um problema, e a primeira coisa que nós fazemos, queridos, quando vem problemas, é lembrar de Deus. A primeira coisa. Quando tudo vai bem, muitas vezes, eu e você, nós não lembramos de Deus. Porque está indo tudo tão bem que a gente esquece de agradecer, a gente esquece de orar, a gente esquece de adorar. Mas aí quando a coisa aperta, a primeira coisa que eu e você fazemos é orar. É lembrar de Deus, é olhar para o céu de onde vem o socorro. E isso está errado. Isso está errado. Para permanecer no tabernáculo do Senhor, se eu quero morar no Santo Monte, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que existe um lugar que eu quero ir. E para mim ir para esse lugar eu preciso fazer algumas coisas para que eu chegue nesse devido lugar. E uma das coisas que o Senhor quer é a adoração, que nós vemos lembrar dele. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Amém? Então nós não devemos lembrar de Deus só nos momentos difíceis, não. Muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Então no momento ali que nós precisamos de uma ajuda, a primeira coisa que a gente faz é orar. Mas quando tudo vai bem, eu esqueço. Nós esquecemos
na maioria da parte do tempo, nós esquecemos do Senhor. E isso faz com que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus se entristeça. Eu não vou perguntar aqui quem orou hoje, ou quem jejuou, quem adorou, sei que adorou, porque vocês vieram para cá e nós tivemos um momento de adoração. Mas talvez você hoje nem lembrou de orar, nem lembrou de agradecer até o próprio alimento. Mas aí quando falta o alimento em nossas casas, a primeira coisa que a gente pede é a provisão. Deus, está faltando o alimento, Senhor, manda a provisão. Mas aí na hora que tem a provisão, aquela picanha, aquele churrasco, você esquece de adorar. E uma das coisas que nós devemos fazer, queridos, é ter costumes, hábitos de filhos de Deus. É de na hora que nós formos comer algo, nós primeiramente agradecemos ao Senhor. Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado por minha casa. Senhor, obrigado por mais um dia que se inicia. Amém, queridos? E Deus, Ele falou muito comigo nessa palavra. Na maioria da parte dos nossos tempos, nós esquecemos. E aqui no versículo 1, Davi fala, né, em habitar no tabernáculo e morar no santo monte do Senhor. E a primeira coisa, a primeira qualidade que o Salmo aplica é o que vive com integridade e pratica a justiça. O que é integridade? É ser inteiro, é ser íntegro. Em tudo que você for fazer, você tem que ser íntegro. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós nos convertemos é de não mentir mais. E no meio cristão ainda existem pessoas que infelizmente mentem. A palavra de Deus diz que o homem mente, sim, o homem mente, que Deus é o único que não mente. Mas nós temos que nos acostumar a ser como Deus, a fazer como Deus faz. Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Então, se eu mentir, eu não vou mentir mais. E tudo isso, queridos, não é algo que é ensinável, é algo que eu tenho que entender e praticar. Amém? Eu tenho que entender e praticar. Se eu tenho um trabalho que me força a mentir, eu tenho que chegar para o meu chefe, para o meu patrão e falar com ele: olha, eu não vou mentir mais. O Senhor costuma pedir para mentir, dizer que não está, e eu sou cristã, eu não vou mais mentir. Nem que isso te custe o teu trabalho. Pastora, mas aí eu vou perder o meu trabalho, vou passar necessidade. Queridos, o céu tem um preço. Se você prefere comer bem mentindo, então assim você vai continuar. Mas seja íntegro. Amém? Não minta mais. Chegue para ele e fale. Aliás, você já deveria ter falado desde quando você se converteu que você realmente é um cristão. Porque existem cristãos camuflados por aí. Diga assim: eu sou transparente. Nós temos que aprender a ser transparentes. Então, aqui o primeiro pontinho que diz é que nós devemos andar com integridade, praticar a justiça e de coração falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Mas nós também temos que saber falar. Amém? O pastor Fábio, ele diz que tudo tem como você falar, mas com um jeitinho, para não machucar. Tem como falar a verdade. Amém? Tem como você falar a verdade de coração, sem machucar a pessoa. E praticar a justiça. Então, o primeiro ponto aqui, que nós devemos entrar no tabernáculo para que eu e você venhamos morar no céu. A primeira coisa é ser íntegra, ser inteiro. O que é ser íntegro? É a condição de uma pessoa completa ou inteira. Se eu sou cristão, eu vou ser cristão completo. Eu não vou ser o cristão meia boca. Aquele que é sim, sim, é sim, sim. Aquele que diz não, é não sempre. Nós temos que aprender a viver assim, falando sim e não. Existem pessoas que sempre falam sim. E lá dentro dela ela quer falar não, mas ela não está falando com integridade. Ela não está falando a verdade de coração. E aí o que adianta você falar um sim, dizer um sim para a pessoa só para você ser legal? Só para você ter amigos? Nós temos que aprender a dizer não também. Nós brasileiros, nós temos o costume de sempre querer resposta em tudo.
As pessoas lá fora, elas são bem assim. Às vezes a gente pensa que talvez seja até pessoas que não têm amor, que o coração é duro, mas não é. Chegou a hora, se elas recebem visitas, chegou a hora da visita ir embora, elas chegam para a visita e falam: olha, queridos, com uma cara bem linda, maravilhosa e um sorriso perfeito. Olha, queridos, já são 10 horas, amanhã eu trabalho, então vamos marcar outro dia para você vir para a minha casa. Gente, você falar a verdade de coração. O que adianta você estar com a visita e lá dentro do seu coração querendo que essa pessoa vá embora? Isso é integridade. Isso é falar a verdade de coração. Tem como falar a verdade. Eu me lembro de uma pessoa que me ensinou muito, foi o pastor Jorge, ele era o coordenador da Casa das Meninas dos Olhos de Deus. E ele me ensinou muita coisa. Ele fala: Beca, tem como nós sermos agradáveis e falando a verdade, porque isso é integridade. Então ele chegava em algum lugar, ele dizia: eu não vou chegar primeiro, eu quero chegar depois que todo mundo chega, aí eu chego na festa, aí todo mundo vai ver que eu cheguei. Olha só como ele era. E quando for para ir embora da festa, eu não aviso para ninguém, eu saio de mansinho. Não precisa você ficar falando: gente, estou indo embora, hein? Vocês vão sentir minha falta. Não, você vai sair de mansinho, e aí o dono da casa vai perceber que você foi embora e tudo. Outra coisa que ele falava também, que eu sorria até. Ele falava assim que quando dava 10 horas, se tivesse visita na casa dele, já sabia. Que ele falava educadamente que amanhã os meninos teriam aula, né, Cris? A Cris conheceu ele. Amanhã os meninos teriam aula e que os meninos teriam que dormir, que a visita tinha que ir embora. E todo mundo acostumava com isso. E ninguém ficava, né, de cara feia ou dizendo que ele foi mal educado. Não. Ele falou a verdade de coração. Está falando aqui na palavra. Amém? Isso é ensinamento de Deus, mas nós temos o costume de sempre querer, né, saber uma resposta. Por quê? Sempre a gente quer receber a resposta. Por que tem que ser assim? Não, é não e pronto. Não precisa ter a resposta do não. Acabou. A gente não precisa ter as respostas. E nós costumamos ser assim. A gente sempre... Brasileiro, gente, é coisinha... Ontem eu estava assistindo um programa... E a pessoa falou que brasileiro é tipo, é uma infestação, tem em tudo quanto é lugar, né? E nós temos que aprender, queridos, a ser pessoas que as pessoas queiram estar perto. E muitos brasileiros lá fora, eles levam uma má fama. Porque muitas vezes dão aquele jeitinho brasileiro, né? De passar a perna em alguém, né, de não devolver o troco corretamente, de falar meias verdades, de não ser sinceros. E nós temos que ser sinceros, sem machucar as pessoas. Amém? Eu estou sendo bem sincera com vocês. Eu estou machucando vocês? Estou não, gente. Tem que falar que não. Se falar que sim para fazer, né, a minha vontade, já está mentindo, já não está sendo íntegro. Então a pessoa procura fazer sempre o certo. Procure fazer sempre o certo onde você está. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no supermercado, na fila de um banco, na fila de um caixa, onde você estiver, procure ser exemplo. Procure fazer as coisas certas. Amém? Isso é ser íntegro. Integridade é o oposto de corrupção. Eita, lá vem a pastora falar de corrupção. Muitas vezes nós julgamos algumas pessoas, principalmente políticos, porque eles roubam ou porque está tendo aí uma manifestação do mover de Deus, que muitas pessoas estão sendo... a justiça de Deus está sendo manifesta no governo do Brasil, amém? E muitos corruptos estão sendo presos. E essas pessoas, elas achavam porque estavam no poder, ou até porque elas tinham a chave daquele poder ali, elas podiam roubar, né, pegar o que não era deles. Mas a palavra de Deus diz que tudo que está oculto é revelado. Amém, queridos? E quando uma verdade é revelada no meio do povo de Deus, traz a vergonha. Traz a vergonha. Então, nós temos que fugir da corrupção. Se alguém passou o troco a mais para mim,
eu vou conferir o troco e vou lá devolver no caixa, amém? Eu não vou dizer assim, eita, que eu me dei bem, agora dá para me comprar, né? A fazer a compra amanhã no supermercado, porque, ó, a menina do caixa, a pobre me passou o troco errado, eu que me dei bem. Isso é coisa de pessoas íntegras? Não é. Mentir no telefone dizendo que o seu chefe não está é coisa de pessoa íntegra? Não é. Isso é corrupção, queridos. Levar o que não é seu é corrupção. Eu me lembro de um caso que uma certa pessoa falou para outra e estava falando sobre alguns políticos que estavam roubando e tudo. E na casa dele tinha simplesmente um gato de energia. Só isso. Ele não pagava conta de luz porque na casa dele tinha um gato. Quem sabe o que é gato aqui? Não é meu marido maravilhoso não, gente. Gato é fazer fraude, sabe? Desligar aquele fiozinho que é coserne, né, gente? Eu sempre confundo. Que a coserne liga ali na sua casa para você todo mêsinho pagar a sua conta de energia. E aí você foi lá, fez uma gambiarrazinha. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Se alguém tem gato aqui na sua casa, em nome de Jesus, corta esse gato hoje. Em nome de Jesus Cristo, porque isso é corrupção. Mata esse gato. Mata esse gato em nome de Jesus, é corrupção. A primeira coisa que fala aqui, se eu quero morar na casa do Senhor, eu tenho que aprender a ser íntegro, eu tenho que praticar a justiça, e eu tenho que falar a verdade de coração. Então, quando terminar o culto, você vai me procurar, vai procurar o pastor Fábio ou a pastora Cris, vai falar, pastor, eu tinha um gato na minha casa, mas a partir de hoje esse gato morreu. Que eu vou tirar, vou ligar para a Coserne e vou pagar tudo aquilo que eu roubei da Coserne. Zaqueu, queridos, fazia um monte de gato, roubava um bocado de gente. Mas aí, a partir do momento que ele conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. E aí ele devolveu tudo aquilo que ele estava roubando do povo. E a salvação veio para a casa dele. Muitas vezes nós achamos que a falta de comida no nosso celeiro, que a enfermidade do meu filho que está levando todo o meu dinheiro, é porque Deus não me ama. Não, é porque tem alguma coisa errada na sua casa. Tem alguma coisa errada na sua casa, que Satanás e seus demônios acham brecha, e aí ele começa a agir nas suas finanças, na sua saúde, em tudo na tua vida. As coisas não andam de jeito nenhum. Por quê? Porque você está amarrado em algo ali que é pecado. E para mim entrar no céu, eu tenho que entrar com integridade. Então, o primeiro ponto é ser uma pessoa justa, uma pessoa certa, não praticar corrupção. Aqui é alguns pontinhos só do primeiro ponto que eu estou colocando. São 4. Então, prepara a cadeira aí. Vocês não vão embora, não. Vocês só vão embora depois que vocês me ouvirem. Amém? Então, a pessoa procura fazer o certo. Integridade é o oposto de corrupção. E ela tem compromisso firme com a justiça e a verdade. Amém? Se você diz para o pastor Fábio que ia limpar a igreja, você vai vir limpar a igreja. Seu compromisso tem que ser firme. Se você falou para o seu patrão que você ia fazer, você vai fazer além do que ele pediu. Amém? E vocês vão ver como tudo vai melhorar na tua vida, porque aqui são chaves de Deus para mim e para você. Ai, pastora, mas acabei de me converter, eu estou cheia de coisa errada ainda. Então começa a fazer as coisas certas. E o primeiro ponto é falar a verdade. É falar a verdade, queridos. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E quando eu abri minha boquinha linda, maravilhosa, e falei para Deus que eu estava o aceitando como meu único e suficiente Salvador, eu estava falando assim, Senhor, o Senhor me comprou. O teu sangue me comprou. Então eu não pertenço mais a ninguém. Eu não pertenço mais à velha Rubervânia. Meu nome é lindo, né, gente? Mas meu nome é esse. Eu não pertenço mais à velha Rubervânia. Eu pertenço ao Senhor agora. Então eu tenho que matar essa velha carne. Amém? Eu sempre trago um pouquinho da ministração de Nova Vida. Não tem jeito, né? Eu vou falar não, só estou falando de nova vida. O homem, quando aceita Jesus, ele tem que mudar. Amém? Quem vai para o encontro quando Deus levanta a mão aqui? Só esse pingo de gente.
Quem vai para o encontro com Deus trabalhar também vai servir. Amém. Glória a Deus. A luz está pulando lá atrás. Amém. Dessa vez nós estamos profetizando que irá 60 pessoas para o encontro com Deus. E nós já começamos a orar por isso, amém? Nós já estamos trabalhando no encontro com Deus. Já começou, né, Cris e Yasmin? Então ele tem compromisso firme com a justiça e com a verdade. Queridas e queridos, a verdade é algo que eu vou frisar aqui sobre isso, aqui na integridade. A verdade, ela tem que ser contada. Existia um caso, eu tenho até que tempo aí, Fábio? Até 10h30, 11 horas? Amém. Existia um caso numa família de maldição hereditária, que essa senhora escondia há mais de 40 anos, quase 50 anos. Ela se casou com 17 anos, e quando ela se casou, muito nova, o marido também muito novo, ela traiu o esposo. E o esposo descobriu dessa traição, o esposo ficou sabendo. E aí a primeira coisa que ele fez foi matar aquele homem que traiu com a esposa. Ele matou o homem com quem ele foi traído, né, com a esposa. E aí ele disse assim para a esposa, simplesmente, se você contar, ou chamar a polícia, ou contar para a família, ou para alguém, você vai morrer também. E aí ele cavou no quintal da casa dele a sepultura e enterrou o homem lá. E isso durou muitos anos, esse pecado escondido. E essa senhora teve o primeiro filho dela, o primogênito, morreu. E aí veio o segundo filho, sobreviveu. E aí esse segundo filho teve o primeiro filho, morreu também, morreu. Ele estava na lavoura, lavrando a terra, e ele sentiu um mal-estar e caiu, e parece que o trator atropelou ele, e ele foi morto de manhã, só acharam ele morto 6 horas da tarde. E aí morreu o primogênito também. E a maldição hereditária nessa família era que todos os primogênitos morriam. Todos os primogênitos da família morriam. E esse pecado escondido perdurou, e Satanás reinando ali naquela família. E essa senhora nunca falava a verdade, porque se ela tivesse falado a verdade, ela temia, né, pela vergonha do adultério e também por ser morta pelo marido. E foi chamada uma pessoa que trabalhava com libertação. E essa senhora, ela fez uma reunião, ela falou, olha, essa senhora que trabalhava com libertação, falou, olha, na sua família tem uma maldição hereditária dos primogênitos. Então, todos os primogênitos são mortos. Então, nós vamos reunir, vamos fazer um jantar, vamos reunir toda a família, todos os seus filhos, o marido já tinha morrido. Então, nós vamos reunir todos os seus filhos e nós vamos orar e Deus vai revelar o porquê. Nem a pessoa que estava orando pela família sabia ainda. E nós vamos orar e Deus vai revelar. E aí eles oraram, jantaram, oraram, né? E eles não descobriam. E a senhorinha, ela já estava com mais de 80 anos. E ela escutando aquilo tudo. E no final da reunião, ela levantou a mãozinha dela e falou, eu tenho algo para confessar. E aí ela confessou para toda a família o pecado dela. E houve libertação. E a partir daquele momento, nunca mais os primogênitos da família morreram. Porque ela escondia esse pecado. Queridos, a verdade, ela liberta. Se existe algo dentro de você te aprisionando, não queira mais isso. É tão bom quando a gente fala a verdade, a gente se sente livre. A verdade, ela liberta. E é Jesus que faz isso. A princípio vem a vontade de não querer contar, né? Vem a vergonha, mas a partir do momento que a gente vomita aquilo que está nos fazendo mal, nós passamos, né, a viver melhor. Amém? Então, fuja da corrupção. Fale a verdade. O homem íntegro, ele evita. Vamos lá no versículo 3. O que o homem íntegro evita? Aqui diz assim, ó, não há linguagem e nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins
Gente, perdão, estou lendo o Salmo 19. É Salmo 15, versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui está falando algo, estava lendo o Salmo 19, é Salmo 15, versículo 3. Ele está falando aqui que o homem íntegro, ele controla a sua língua. Isso é para mim e para vocês, mulheres. Gente, a gente fala demais. E nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Amém? Palavras torpes que saíam da sua boca. Você não vai mais falar essas palavras. Porque as pessoas, elas se acostumam. Quando nós não conhecemos o Senhor, várias palavras torpes saem das nossas bocas. Eu não vou falar, porque se eu for falar é só pi, 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 pi. Vai censurar, né, Yasmin? Então, as palavras torpes são palavras obscuras, palavras feias. Eu não vou falar aqui porque eu não vou falar mesmo. Eu nunca falei, eu já falei, mas não falo mais. Então, não fale palavras torpes. Não faça xingamentos. Não xingue mais. Uma coisa ridícula, feia mesmo, é um crente xingando. E Papai do céu, Jesus, sabe que se você xinga, Ele sabe. Então não fale mais essas palavras. Palavras obscenas. Amém? A nossa boca tem que ser canal de bênção. A nossa boca tem que ser usada para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. Não vire para o seu filho e chame ele de moleque. Moleque significa Moloque. Moloque é um Deus, é o Deus do dinheiro, não é isso, pastor Fábio? Não, é um Deus que... Isso, perdão. É o Deus onde as pessoas sacrificam crianças. E aí quando a gente chama os nossos filhos de Moloque, nós estamos amaldiçoando os nossos filhos. É Mamon que é o Deus do dinheiro, perdão. Então nós temos esses costumes que vêm da velha criatura, né? Antes de nós conhecermos o Senhor, né? Subir no altar aqui e falar Ave Maria. Gente, pelo amor de Deus, não falem Ave Maria, não. Quando você fala Ave Maria, você está glorificando o nome de Maria. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, amém? Isso é bom, eu estou ensinando, eu estou aqui, eu tenho certeza que você depois vai me agradecer. Nós temos que falar coisas boas, controlar a nossa língua, não xingar o nosso marido de amalequita dentro de casa, sabe? Não xingar os nossos filhos. Controle a sua língua, mulher. E os homens também controlem a sua, né? Às vezes você toma o poder do Hulk, né? Começa a ficar fortão e começa a querer falar coisas que não vêm de Deus. Tome o poder do Espírito Santo, porque aí vai sair só coisas boas da sua boca. Amém? O poder do Hulk não é para nós, não. É o poder do Espírito Santo. Amém? 2 dos 10 mandamentos falam do controle da língua. Provérbios fala do bom uso, né? E de abusos da língua. Tiago 3:2 diz assim, se as meninas puderem colocar, a Jéssica puder colocar. Tiago 3:2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Varão não é vara assim não, gente. É um homem de Deus, perfeito. Uma mulher de Deus, varoa. Amém? É estranho esse nome, né? A gente, quando se converte, a nossa forma de falar fica um pouco diferente do que a gente ouvia antes. Mas varão é um homem íntegro, é um homem perfeito. E varoa é uma mulher íntegra, uma mulher perfeita. Então aqui diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que tremendo. Quando a gente engole aí o goto, né? Que é assim que fala, né? Engolir no seco, engolir o goto. Engole o goto. Quando você tiver que falar alguma coisa aí errada, você faz assim, ó. Nem que desça amargo, mas não fale. A Cris está só rindo ali. Se vocês quiserem rir, pode rir, gente. A gente está entre irmãos, nós estamos conversando, amém? Quiser perguntar, pode perguntar também, que eu amo responder. Então, se você quer ser perfeito, controle a sua boquinha. Amém? Saia só palavrinhas boas da sua boca. Não saia palavras torpes. Quando a gente começa a falar palavras torpes dentro do nosso lar, você está chamando maldição para dentro do seu lar.
Diga misericórdia, meu Deus. Acho que vocês não estão gostando da palavra, não. Está todo mundo olhando para mim assim, né? Ai, pastora, termina logo isso aí que eu quero ir embora. Tá assim? Vocês estão assim, é? Querem ficar mais um pouquinho? Amém. Glória a Deus, Senhor, por essa água. Então, quando nós mantemos comunhão com Deus, nós achamos prazer nas coisas certas e desprezamos as erradas. Sabe quando você tem comunhão com Deus? O que é ter comunhão com Deus, pastora? Gente, da mesma forma que você tem comunhão com o irmão, com a pessoa que você ama, você tem que ter com ele também. Ele é uma pessoa, ele escuta, ele fala, ele sente, ele tem pé, ele tem mão, ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, ele quer que você tenha comunhão com ele também. Então, o que é ter comunhão com Deus? É orar, é conversar com ele, bater um tete a tete ali com ele. Não é esquecer dele e lembrar dele só quando alguém está enfermo, quando eu estou precisando de comida na minha casa, ou quando eu estou precisando de um trabalho, e Deus me dá o trabalho e eu esqueço de Deus. Deus me dá um marido e eu esqueço dele. Não é isso que Deus quer, queridos. Deus, ele quer que você todo dia converse com ele. Quem ama conversar com o papai aqui? Amém. Tem as pessoas que não amam, não levantaram as mãos. Então você tem que amar. Você tem que conversar com ele. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de mim. Então nós temos que ter comunhão. Ter comunhão é ler a palavra dele. É orar. É ouvir canções que glorificam o nome do Senhor. Amém? Não é ouvir canções que não glorificam a Deus. Você tem que ouvir canções que glorificam o nome do Senhor. Porque existem canções que falam da natureza, que falam de coisas boas, mas essas canções foram inspiradas por quem? Como que essa pessoa estava quando fez essa música? Quando fez esse, sei lá o que aí? Amém? Então, se você quer ir para o céu, comece a buscar as coisas do reino, queridos. E o céu, a porta, como diz a Laisa, como a Laisa ministrou ontem, que foi tremenda a palavra da Laisa, a porta para ir para o céu é bem estreitinha. Você acha que você vai entrar lá assim, né? Dançando e no oba-oba? Não vai, não. Para entrar no céu, tem que ser íntegro. Você tem que entrar no estreito. A porta do céu é estreita. Não é larga, não, que você acha que você vai entrar da forma como você está. Não, bonitinho. Você vai entrar perfeito, varão perfeito e varoa perfeita. Amém? Então o céu tem preço. Então não tropece aí na sua língua. Sua boca tem que ser abençoada. Lá no versículo 4, vamos lá para o versículo 4. Diz assim. Lá vai eu para o Salmo 19 de novo. Aqui nós vamos falar sobre os olhos. Então, quando nós mantemos comunhão com Deus, nós achamos prazer nas coisas de Deus e desprezamos as coisas erradas. Eu não vou olhar mais para coisas que não glorificam o Senhor. Amém? Os seus olhos estão olhando para onde? Para onde os seus olhos estão focando? Para as coisas da terra ou para as coisas do céu? O versículo 4 diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao repobro, mas honra aos que temem ao Senhor. E eu, meu Deus, o que é repobro? É repobro, será que é repolho? Eu pensando, né, quando eu estava fazendo a ministração. Quem sabe o que é repobro aqui? Levanta a mão. Repobro, né? Sei lá, repobro, né? Ah, tem o acento, perdão, pastor. Quem sabe o que é repobro? Vocês estão igual? Eu não sabia o que era isso. Aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Está escrito aqui: banido da sociedade, detestado. Então olha só o que o versículo 4 está dizendo aqui. O que a seus olhos têm por desprezível ao banido da sociedade, a tudo que é detestado, tudo que é banido, tudo que não louva ao Senhor, os meus olhos não podem focar nisso. Então, repobro é isso, mas honra aos que temem ao Senhor. Amém?
Então, tudo que é réprobo, você tem que desprezar. Por exemplo, se o seu amiguinho do trabalho, que não conhece o Senhor, mandou para o seu WhatsApp aquele vídeo, sabe? Aquele vídeo bem bonitinho para você, chega a se arrepiar, vocês sabem do que eu estou falando. O que você vai fazer? Você vai deletar. Porque a janela da nossa alma são os nossos olhos. Lembra que eu no início falei sobre a televisão? Que mostra coisas que quando a gente vê durante o dia, o nosso dia fica triste. Quando a gente vê tragédias. Porque os nossos olhos são janelas da nossa alma. Então você vai desprezar. O seu celular é cristão? O seu celular tem coisas de crente? Para ir para o céu, gente, nós temos que ser íntegro. Nós temos que ser íntegro. Até o nosso celular tem que ser um celular abençoado. Eu não estou nem aí se vocês estão gostando ou não que eu estou falando isso. Mas eu vou falar. Porque depois Deus vai cobrar de mim e do pastor Fábio, se a gente não ensina essas coisas. Porque aqueles que estão no nosso aprisco vão ouvir a verdade. Amém? Então, se você está recebendo coisas aí desagradáveis no seu celular, você vai, ó, com o seu dedinho santo, deletar. Amém? E aí, a partir dessas atitudes, você vai mostrar que você é um crente fiel. Que você está prontinho, prontinha para receber Jesus quando Ele vir te buscar. Queridos, cristão não anda na meia verdade. A palavra de Deus é se ensina ou não, que Ele nos ensina. Então, se eu sou cristã, eu vou falar a verdade. Doa a quem doer. Amém? Diga assim, ai os meus coros. Então, nós temos que banir o réprobo da nossa vida. Há uma lista de regras para obedecermos, para evitar pecados óbvios, como homicídio. Há uma lista de coisas na Bíblia que nós temos que obedecer, para que eu e você venhamos evitar esses pecados. E um desses pecados é homicídio, é blasfêmia, é adultério, é roubo. Queridos, se não é seu, não pegue. Amém? Não pegue o que não é seu. Deixa ali no cantinho que tem dono. Ai, pastora, mas estava dando sopa e eu fui lá e peguei. Não pegue o que não é seu, queridos. Não deixe que Satanás ache brecha na sua vida para te envergonhar. Amém? Pastora, mas existe isso no meio cristão? Gente, o mundo jaz do maligno. O que tem de roubadores aí fora não se conta mais no dedo da mão. Agora, dentro da igreja, misericórdia. Eu não estou falando que tem ladrão aqui, amém? Eu estou alertando. Eu estou vacinando. É uma vacina. Se não é seu, não pegue. Eu já ouvi várias confissões de pecados, de pessoas que nasceram no lar cristão e tinham mania de pegar as coisas que não eram delas. Misericórdia. Todos nós temos falhas, mas nós temos que aprender a repudiar isso de nossas vidas. Amém? A tirar, lançar fora essas coisas. Isso não agrada o coração do Senhor. E aqui no Salmo, está falando que para mim ir para o céu, para mim habitar no tabernáculo, Davi estava perguntando, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? E a própria Bíblia está dizendo aqui esse tanto de coisinha, 4 coisinhas só. 4 pontinhos só que eu estou ainda. Que o primeiro foi ser íntegro. E o segundo é guardar os olhos. O terceiro ponto. Espera aí que eu vou voltar aqui. Ainda tem uma coisa que eu anotei. Nossas opiniões devem ser moldadas por Deus. Devemos detestar a violência contra os outros. E valorizar e honrar outras pessoas que demonstram a mesma posição de honrar a Deus. Amém? Se eu tenho opinião, queridos, eu vou moldar as minhas opiniões. Ah, mas eu sou transparente, eu falo mesmo. Sim. Igual eu falei do início aqui, nós temos que saber falar a verdade. Eu estou ministrando aqui para vocês, mas eu tenho certeza que não está ofendendo. Ou está ofendendo, gente? Se está ofendendo aí, é porque tem algo dentro de você que tem que ser tratado.
Não é verdade? Então nós temos que valorizar e honrar as pessoas que honram a Deus. Se no meu trabalho existe uma pessoa que a mesma fé é a minha, eu vou valorizar essa pessoa. Eu vou andar com ela, eu vou ajudá-la. Eu não vou andar na mesa, eu não vou sentar na mesa dos escarnecedores. Eu vou caminhar, eu vou andar e vou ajudar. E juntos nós vamos conseguindo consertar as coisas erradas, andando juntos, em união. Eu não vou puxar a sardinha para aquela pessoa do meu serviço que não conhece a Deus, mas eu sei que tem um posicionamento maior que o meu, então eu vou começar a valorizar a opinião dela e desvalorizar a opinião do meu irmão. Não façam isso, queridos. Valorize a opinião do seu irmão se ele estiver com integridade. Agora, se ele estiver caminhando em passos largos para outra direção, você vai chamar a atenção dele e vai ajudá-lo. É isso que nós devemos fazer entre irmãos. Amém? Não é julgar, não é condenar, é ajudar. Então isso faz parte também do segundo ponto. E o terceiro ponto é ser honesto nos negócios. Falta só esses 2 pontinhos, eu libero vocês. É ser honesto nos negócios. O versículo 4 e 5 diz assim, do capítulo 15. Fala que o que jura com dano próprio e não se retrata, o que empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Aqui no versículo 4 e 5, para fechar, está falando da honestidade. Que nós temos que ser honestos em tudo. Se eu emprestei, eu vou devolver. Amém? Eu não vou aceitar suborno. Existe um filme chamado, aquele que fala dos pais, Fábio, que eles fazem um contrato. Corajosos. Cris está por dentro. Esse filme, queridos, eu indico esse filme para todos vocês. O nome é Corajosos. Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos. Um rapaz, ele foi chamado para trabalhar, ele estava desempregado e ele foi chamado para trabalhar. E lá nesse trabalho, o teste do trabalho era ver a honestidade. E aí eles fizeram uma fila com vários homens e quase todos não passaram e só um passou no teste da honestidade. E aí o dono da empresa chamou o João, aí o João sentou lá na frente do chefe dele. E aí o chefe chamou o encarregado que tinha que contar as mercadorias. E aí eles começaram a falar sobre subornos, né? Coisas erradas. E aí ele só escutando, e ele era cristão. E ele só escutando. Aí o chefe falava assim, aí, você conseguiu tirar 4 caixas a mais daquilo que foi contado e contou lá e colocou errado lá o que era para colocar? E ele, sim, chefe, já está tudo ok. E aí eles estavam falando que, eles estavam roubando da empresa, né? Tirando da outra empresa que levava as mercadorias. E ele escutando. Aí ele disse assim, olha, eu vou fazer agora uma entrevista com você e amanhã é o teste final. E chegou o outro dia e o teste final era chamar ele para ele roubar também as mercadorias. Era o teste de honestidade. E aí, quando ele foi fazer o teste, o chefe falou, olha, você vai ter que tirar tantas mercadorias. Aí ele virou para o chefe e falou, eu não faço isso. Eu não vou roubar. O senhor nem me contrate, porque eu não vou roubar. E aí ele foi para casa. Aí ele chamou o encarregado, viu a lista lá e falou, é o João que passou no teste. Porque ele passou no teste da honestidade. E hoje em dia, queridos, é raro você encontrar alguém honesto. Muitas vezes nós escutamos coisas de cristãos que as pessoas falam assim, para crente eu não vendo não. Crente, vendo nada. Crente engana demais. Olha só como está o testemunho dos cristãos. Então, um dos pontos aqui que para você entrar no tabernáculo do Senhor é ser honesto. Amém? E o que é essa usura? Gente, eu não trouxe meu óculos, não estou enxergando mais nada. Eu coloquei aqui o que é usura. É juros e rendimentos de capital.
É o que esse homem estava agindo. Ele estava tirando coisas para a empresa dele a mais e colocava um valor lá que não existia. Ele estava roubando, ele estava agindo com usura. E essas palavrinhas que nós lemos e às vezes passa despercebido, que nós lemos na palavra de Deus, é bom sempre a gente procurar o significado. Amém? Porque aí você lê e não sabe o que é isso e aí vai passando. E a palavra de Deus, ela é bússola para mim e para você. Ela é a entrada do céu. Quando nós lemos e praticamos, né, não é só ler e falar que leu a Bíblia várias vezes, mas é ler e praticar a palavra de Deus. Então, se existem palavras difíceis, nós temos que aprender a procurar o significado delas. Amém? Querem ir embora? Falta só mais 2 folhas. A palavra da pessoa que teme a Deus, ela é confiável. A sua palavra é confiável? As pessoas acreditam no que você fala? E agora? Não preciso nem responder. Todo mundo está olhando para mim assim, tem gente até dormindo já. Acorda que eu vou falar o nome. Eu falo o nome daqui de cima. Tem gente dormindo, acho que a palavra não está legal não. Vocês estão querendo ir embora dormir, né? Então, queridos, a pessoa que teme a Deus, a palavra dela é confiável. Se eu falei que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Amém? Não tem coisa pior do que pessoa que diz que vai fazer algo e você espera e aquela pessoa não faz. Isso é muito chato. Isso é muito, muito ruim. Isso é defraudação e defraudação é pecado. Diga misericórdia. Como anda a sua palavra? E a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Vem de quem? Do maligno. É sim, sim, não, não. Ou então, quando você quer ser desagradável, né, que você não quer ser desagradável, você fala assim, ai, eu vou sim, e acaba não indo. E isso fica pior para o seu testemunho. Então diga assim, eu vou ver se dá. Eu não vou prometer, eu vou tentar. Amém? Amém, queridos? Não diga que vai fazer se você não vai fazer. E dentro de você, você tem a convicção que não vai poder fazer. E aí você fala que vai fazer. Isso não agrada o coração do Senhor. Nos seus negócios, ela é governada pelos princípios revelados por Deus e não age com injustiça e desonestidade. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos praticar, tem que ser governada pela palavra de Deus, tem que ser governado pelo senhorio do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tem que ser governada por princípios. Os princípios são revelados por Deus. Tudo que a palavra diz é para mim e para você, é para nós cumprirmos. É fácil? Não é, mas é possível. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E se nós estamos aqui é porque nós cremos. Amém? Então não haja com desonestidade. O desonesto não entra no céu. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com honestidade. Amém? E para fechar, para resumir, a palavra de Deus diz que quem desse modo procede, jamais será abalado. Se você está abalado aí, se você está triste, desanimado, é porque algo ruim você fez. Porque a palavra de Deus que diz que quem procede dessa forma aqui, não será abalado. Vamos ler aí para encerrar? Diz assim o 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. É o 4º ponto. Você não quer ser abalado? Haja da forma que eu falei aqui. Amém? Pastora, mas é tão difícil essas coisas de ser cristão. É tão difícil fazer essas coisas. Eu não consigo fazer isso. Queridos, se você matar a vontade da sua carne, você consegue. É possível sim. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não precisa levantar. Se o louvor quiser tocar algo aqui para chorar, pode subir.
Amém? Nós vamos orar. E você vai fechar os seus olhos. Eu gostaria que o louvor subisse para tocar aqui algo para chorar. Bora, meu povo, sobe. Vocês são pagos é para isso. Sobe e larga de preguiça. Tem que fazer a vontade de Deus. Não é não, Cris? O louvor é pago para tocar, então toca aí. Quem está pago? Ou quem está pagando? O sangue de Jesus. Então você vai ficar aí sentadinho, amém? Nós vamos remoer tudo isso que nós escutamos. E eu vou orar, e em nome de Jesus, se você quiser consertar algo com o Senhor, você pode vir aqui no altar e pedir perdão para Deus. Amém? Não se envergonhe. Muitas vezes nós temos vergonha, mas a vergonha ela impede a cura. A vergonha impede a cura. Então, se você mentiu no seu trabalho, se você foi desonesto, se você se você pegou emprestado e não devolveu, se você agiu com maldade, peça perdão para Deus, porque a palavra de Deus diz que só entrará no reino de Deus quem pratica essas coisas. Que coisas são essas, pastora? Andar em santidade, ser honesto, ser íntegro. Amém? Então você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Apaga as luzes aí para o povo chorar.